Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. Como já é do nosso costume, né? Vamos rever as atividades que foram feitas na aula anterior. Bem, a primeira questão dizia o seguinte: o que é astronomia? A astronomia é uma ciência natural que vai estudar os fenômenos que ocorrem fora da atmosfera terrestre, ou seja, no universo. Nas questões alternativas, pessoal, eu não vou me prolongar muito, mas aí está, a segunda questão é a alternativa B, terceira é a alternativa A, quarta C e quinta a alternativa E. Bem, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar elementos químicos. Então vamos ver os símbolos, vamos ver também suas classificações, ou seja, tudo que envolve esses elementos químicos que sabemos que vai estar localizado na nossa tabela periódica, certo? Bem, pessoal, então hoje vamos entender um pouquinho sobre os elementos químicos, visto que em aulas anteriores a gente trabalhou eles sem antes ser explicado, como são exemplos de carbono, oxigênio, que a gente utilizou bastante quando estudamos fotossíntese, nitrogênio. Então, tudo isso são elementos químicos. Então, esses elementos químicos correspondem a um agrupamento de átomos que vão apresentar a mesma quantidade, tanto de átomos quanto de número atômico, certo? Atualmente existem 118 elementos químicos e 92 deles são considerados naturais, ou seja, aqueles que são encontrados na natureza. E 26 são artificiais, ou seja, são produzidos de uma maneira artificial. Eles não são da natureza, são construídos, certo? Bem, pessoal, sobre a sua representação. Todos os elementos químicos eles vão ser conhecidos através da tabela periódica. Eles são representados por uma sigla, onde a primeira letra sempre vai ser maiúscula. Quando estiver apenas uma letra, essa letra já vai estar maiúscula automaticamente. Mas quando for um exemplo de ferro, que é Fe, são duas letras, a primeira será maiúscula, mas a segunda será minúscula. Como é aí o exemplo que eu coloquei abaixo, o exemplo do ferro. Então, ó, todo elemento químico vai ter representações, vai ter classificações. Então, ó, dentro de cada um deles, como aí o exemplo do ferro, vai ter número atômico, vai ter símbolo, vai ter distribuição eletrônica, nome e massa atômica. Vamos ver aí nessa imagem do ferro. Tá lá, ó, o número atômico do ferro é 26, tá lá em cima, ó, o número atômico 26. O símbolo Fe, vendo que, ó, a primeira letra maiúscula no símbolo, segunda letra minúscula, certo? Distribuição eletrônica, tá lá, ó, 2, 8, 14, 2, essa é a distribuição eletrônica do ferro. O nome, ferro, e a massa atômica, 55,847. A gente já vai entender cada um desses daí, passo a passo. Bem, aqui está a nossa tabela periódica. Nela está organizado de maneira crescente em relação ao número atômico. Então, todos os elementos aí químicos que temos hoje estão aí preenchidos nessa tabela periódica em relação ao número atômico, forma crescente, certo? Bem, pessoal, ali vocês observam um pouco aí, se vocês puderem dar uma pausa para observar nesse momento do vídeo, é interessante para vocês, até printar a tela, que a tabela periódica é importantíssima para os estudos dos elementos químicos. Bem, então, ó, como a gente viu na tabela, eles são agrupados em períodos e também em colunas. Mas vamos começar vendo como é que funciona os períodos. Bem, pessoal, então, ó, essa tabela periódica, ela tem uma divisão, que é os períodos e as colunas. Então, ó, esses grupos têm importantes funções na hora da representação. Bem, pessoal, para entender os períodos, como a gente viu lá, o primeiro período tem 2 elementos, segundo período 8, terceiro 8, quarto tem 18, quinto 18, sexto 32 e o sétimo 32. Vamos entender como é que funciona isso na tabela, só para vocês terem a noção. Olha lá, o nosso primeiro período, ó, nas linhas horizontais, vamos ter 2 elementos do primeiro período. Quais são eles? O nosso H, que é o hidrogênio, e o nosso He, que é o hélio.
só para exemplificar melhor, vamos pular para o nosso quarto ali, período. Vamos pular, quarto período. No nosso quarto período vamos ter vários elementos, 16, não é isso? Então neles temos o K, que é o potássio, o Ca, que é o cálcio, vai ter SC e assim sucessivamente, para não ter que falar um por um a vocês. Então, ó, cada linha horizontal dessas 7 linhas horizontais, vão determinar os nossos períodos dos elementos químicos, certo? Então, como vocês sabem, são 7 períodos. Bem, nas colunas, vão exemplificar, vão o quê? Vão agrupar as colunas em forma de grupos ou famílias. São as 18 linhas verticais que aparecem na tabela periódica. As colunas, ó, vamos voltar na tabela. Pronto, essas linhas verticais, tá vendo? Ó, de 1, numerada já, ó, de 1 até 18. Essas linhas verticais são as nossas colunas. E o que é que vão estudar nas nossas colunas? O que é que elas vão trazer para a gente? As colunas são os grupos e famílias, ou seja, ou grupos ou famílias. A gente que vai trabalhar mais com famílias, certo? Então, ó, as famílias A e B possuem 8 grupos cada uma. Vamos lá para as famílias. Tá lá, ó, família A e família B. Cada família vai produzir, tanto A quanto B, 8 grupos. Então, ó, a família 1A vão ter como exemplos os metais alcalinos, que são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. No caso da nossa família 2A, vai ter os metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, que é o berílio, que é o Be, viu? Magnésio, que é o Mg, o cálcio, que é o nosso Ca, o estrôncio e o bário. Esses são alguns exemplos da família 2A. A gente já vai entender como é que funciona isso dentro da tabela, que é para facilitar para vocês. Então vamos lá, ó. Bem, pessoal, então vamos ver essas colunas, como é que funciona na tabela periódica. Tem lá, ó, como eu disse, ó, na linha vertical, ó, de 1 a 7, só que a gente vai contar a família das colunas, certo? Não vamos esquecer agora os períodos, vamos falar das colunas. Então, ó, na primeira coluna são as famílias 1A, que são, ó, de hidrogênio abaixo ali. Hidrogênio, o Li, que é o lítio, o Na, que é o sódio, o K, que é o potássio, ou seja, nessa faixa aqui. Vamos lá para a nossa segunda família, que é a família 2A, ou seja, vai ser também família 1, porém a parte 2 dela, que é o nosso berílio, Be, magnésio, Mg e etc. Essa faixa descendo aí. Então, ó, como eu falei, as famílias A e B vão possuir cada uma 8 grupos, e nelas vão ter divididos em 1A ou 2A ou 1B e 2B, que a gente já vai ver nos próximos slides. Aí sim, a nossa família A também tem, ó, a terceira família, que é a família do boro, a quarta família, que é a família do carbono, a quinta família, que é a família do nitrogênio, a sexta família, que são os calcogênios, exemplo, o oxigênio, que é o nosso O, o enxofre, que é o nosso S. A família 7 representa os halogênios, como o nosso Cl, que é o cloro, o I, que é o iodo, certo? E a nossa família 8A são os gases nobres, o He, que é o nosso hélio, é um exemplo disso. Indo na tabela mais uma vez, para a gente compreender, tá lá, ó, famílias 1A, de 1 a 18, de 1 a 8 é a nossa família de grupo A, certo? De 9 a 18 são a família de grupo B. Então, ó, quando a gente falar de hidrogênio até aquela linha do ferro, a gente está falando de família A. Se a gente passar do CO ali, do cobalto, até o Kr do criptônio, a gente está falando de família B. Então, ó, a família B também é conhecido como elementos de transição, ou seja, metais de transição. Então, ó, são as outras famílias representadas pela série B. Exemplos: na família 1B temos lá o cobre, prata, o ouro e o rentigênio. Na família B temos o zinco, temos o mercúrio. Na família 3B temos o escândio, temos o ítrio. Na família 4B, titânio e assim sucessivamente. Aí vocês têm aí nos slides todos os elementos da família B e todos os elementos da família A. Se eu fosse falar todos um por um aqui, nossa aula ia ficar muito extensa. Então, vocês fazendo o print, fazendo a leitura aí com paciência para poder vocês entender como é que funciona cada uma delas e quais são os seus principais elementos, vocês podem aí printar em um momento da nossa aula, tá certo? Então, ó,
todos os elementos químicos vão possuir tipos diferentes de propriedades. Então, existem propriedades periódicas e existem propriedades aperiódicas. Bem, pessoal, as periódicas, como já diz o próprio nome, elas variam periodicamente com o aumento ou a diminuição de seus números atômicos. São elas: raio atômico, densidade absoluta, afinidade eletrônica, eletronegatividade, volume atômico, ponto de fusão e também de ebulição, energia de ionização e eletropositividade, certo? Todas essas propriedades são propriedades periódicas, aquelas que variam periodicamente. Já nas propriedades aperiódicas, como já diz o próprio nome, que é o A de negação e periódica, elas não variam periodicamente, ou seja, não vai ter intervalos regulares. Então temos dois exemplos principais, que é a massa atômica e o calor específico. Aí abaixo tem uma tabela que vocês também vão poder printar, para a gente não se estender muito, de alguns elementos químicos, seus símbolos, números atômicos e massas atômicas. Então, ó, essas massas atômicas aí vão representar os isótopos, certo? Temos aí exemplos como o alumínio, que é o nosso Al, o carbono, o hidrogênio, que é o H. Ou seja, todos esses elementos aí dessa tabela vão ser representados em símbolo, em número atômico e massa atômica. Isso para vocês o que? Analisarem e ver como é que funciona essa questão, certo? Então, ó, vocês podem printar também essa imagem dessa tabela. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.